O Superintendente Federal de Agricultura aqui no estado, o Jimmy Barbosa, está aqui no estúdio do Bom Dia para conversar agora ao vivo com a gente. Jimmy, bom dia para você. Bom dia, Mário. Bom dia, Tatiana. Bom dia. Bom dia, povo do Espírito Santo. O presidente Temer, ontem no discurso, disse, olha, é um caso, ele usou até o termo pontual, assim, porque no Brasil são 4.800 frigoríficos, 21 estão sob investigação, 18 sendo investigados e 3, de fato, precisaram ser fechados. Então, isso é pouco diante da quantidade de frigoríficos. Mas as marcas são muito famosas, Exato. Que foram identificadas aí com problemas. E esses frigoríficos em Goiás e Paraná, principalmente. Isso. Essa carne de lá, de Goiás e do Paraná, vem aqui para o Espírito Santo, desses frigoríficos? Pode vir. Olha, o que acontece é o seguinte, Mário. Nós temos no país mais de 4.800 estabelecimentos, né, que são fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal, né? Desse total, apenas, igual você citou, 21, né, que teve apuração de irregularidades pela Polícia Federal. 3 foram interditados e 18 estão passando por auditoria. Nós mesmos, a Superintendência Federal de Agricultura, né, faz um trabalho muito rígido de fiscalização, não somente dos produtos de origem animal, mas também dos produtos de origem vegetal, né? Depois a gente pode comentar melhor sobre isso. E ano passado mesmo, nós fizemos autuação e apreendemos mercadoria de um desses estabelecimentos. E essa mercadoria foi retirada do mercado. Então, peraí, um desses frigoríficos... Um desses estabelecimentos já citados, né? Nós, ano passado, fizemos uma autuação, verificamos que não conformidade, né, da mercadoria, e essa mercadoria foi apreendida, né, e ela foi retirada de comercialização. Não conformidade? É carne estragada? É carne que... Não, qualquer procedimento, por exemplo, não tem uma garantia, colocou algum produto que não estava especificado em lei, né? Então, o Serviço de Inspeção Federal, ele acompanha desde a chegada do animal no estabelecimento até a saída da carne para o consumo. Se tem qualquer não conformidade ali, pode haver uma intervenção do fiscal federal agropecuário. Isso é muito importante porque a fiscalização agropecuária, por lei, deve ser exercida por servidor público, né? Então, o Serviço de Inspeção Federal é feito por servidor público. Aqui no Estado, uma questão até muito temerária, isso está sendo terceirizado. Isso é um perigo para a sociedade. O fiscal, ele deve ter autonomia, né? Então, o fiscal federal agropecuário, nós já enfrentamos essa dificuldade, às vezes de reação do empresário, do setor, a fiscalização é muito rígida e vão inviabilizar o meu negócio. Só que o trabalho do Serviço de Inspeção Federal é zelar pela integridade da sociedade, pela qualidade, pela segurança alimentar. Daqui a pouco a gente fala da terceirização. Eu só quero falar sobre o momento agora, a gente volta a falar nesse tema que você tocou. Porque se esse frigorífico manda carne para cá, ano passado já se identificou que uma carne não adequada veio aqui para o Espírito Santo e houve a fiscalização. Foi questão na época de embutidos, tá? Mas eu gostaria de... Perfeito, mas aí vem a operação da Polícia Federal e diz assim, olha, tem fiscal que é subordinado aí por empresários e não fiscaliza a carne como deveria. Que garantia a gente pode dar para o povo do Espírito Santo que a gente pode comprar carne sem medo ou embutido sem medo aqui no estado? Nós podemos dar essa garantia porque o corpo técnico do Ministério da Agricultura no estado é muito bom. E nós somos muito rígidos e faz uma fiscalização implacável nesse sentido. A questão que eu citei, a questão do ano passado, então quer dizer, a mercadoria, né, veio para o estado e rapidamente a fiscalização interceptou e tal, e tanto é que isso nem foi divulgado. Isso faz parte da rotina do nosso trabalho. O que eu posso garantir todos os consumidores capixabas, ontem aqui teve uma fala muito infeliz, né, de um colega do PROCON falando, evite as marcas com selo do Serviço de Inspeção Federal. Isso está completamente equivocado, tá? Nós temos aqui no estado, para você ter ideia, um estabelecimento que ele pode comercializar para os mercados mais exigentes do mundo. Existem 14 estabelecimentos no país que podem exportar. E um estabelecimento aqui dentro do estado, ele põe essa mercadoria tanto aqui no mercado interno nosso, quanto no mercado externo. Então, para o consumidor, não há problema na carne. Isso foi uma ação pontual. Infelizmente, alguns servidores públicos, né, se corromperam, a corrupção é o mal do nosso país, mas o Serviço de Inspeção Federal é muito rígido e garante essa qualidade. É aquele selo ali que a gente está vendo? Desculpa, você falou do selo? Deve voltar a imagem que você queria justamente perguntar sobre essa carne que chega, Jimmy, embalada. A gente está vendo ali a imagem. Essa carne que chega embalada,
ela também passa por alguma fiscalização? Totalmente. Desde o início do processo lá até o... Isso, lá. Mas ao chegar aqui no estado? Isso. Essa carne chegou embalada aqui no estado. Por exemplo, se ela vem para dentro de um estabelecimento nosso, também sofre fiscalização lá dentro. Tá? Então aqui, ó, E o selo que você refere? o selo, exatamente. Tem ali o Ministério da Agricultura e o número do CIF. Né? Então, o que? É o número do estabelecimento que está registrado lá no Departamento de Inspeção de Origem de Produtos Animais, o DIPOA. Tá? Então, o consumidor, ele pode ficar tranquilo, a carne no estado que tem esse selo do CIF, ela tem a garantia de qualidade. E muita coisa, Mari, infelizmente na operação, passou de forma equivocada para a população. A população, estão misturando papelão na carne. Isso é impossível, né? Dentro de uma planta moderna, você inserir. Na verdade, estavam utilizando papelão na embalagem, né? O que também é restritivo, não pode. Falar, estão utilizando ácido na carne. Mas que ácido? Ácido ascórbico. Né? Existem alguns produtos antioxidantes e tal, que é permitido por lei, tanto pelo Ministério da Agricultura como pela Anvisa. Então, essa informação equivocada, né? A forma que a informação foi passada é que gerou um pânico na população. A informação foi passada pela Polícia Federal. Exatamente. Aí a imprensa colocou o que a Polícia Federal disse. E a Polícia Federal mostrou, olha, tem fiscal que é subornado, e a Polícia Federal, diante de críticas também do próprio Ministério da Agricultura, diz o seguinte, olha, tem mais coisa aí, é porque está sob sigilo, então se defende dessa forma. Mas olha, se você pegar aqui num universo de 11 mil servidores do Ministério da Agricultura, 33 estão envolvidos, né? Então, isso é a minoria. Infelizmente, eles vão responder exemplarmente agora. Obviamente que a gestão do Ministério está tomando todas as providências. Ontem, alguns já foram exonerados, que estavam em cargo de confiança. E esses vão responder um processo administrativo e muito provavelmente vão ser demitidos do serviço público. Você que está em casa, a gente já vai para um açougue daqui a pouco, para uma especialista em carne nos ajudar também a escolher uma boa carne. Mas antes você falou que aqui no Estado há uma proposta de se terceirizar essa fiscalização. Uma empresa faria a fiscalização? Exato. Como é que é o serviço de inspeção sanitária? Pode ser feito a nível municipal, que é o SIM, a nível estadual, que é o CI, e a nível federal, que é o CIF. Né? A fiscalização até então é feita pelo servidor público, do IDAF, pelos colegas lá do IDAF, médicos veterinários e tais. Só que no ano passado, o governo enviou um projeto de lei que foi aprovado. Governo do Estado. Isso. E agora ele está terceirizando essa fiscalização. No nosso modo de entender, isso é temerário. Porque se você tem um servidor público, ele tem autonomia, ele tem a autonomia de atuar lá dentro de uma planta. Essa operação só foi possível porque um servidor denunciou. Ele chegou no frigorífico, viu coisa errada e ele denunciou. Agora você imagine se o servidor é contratado e ele vai, por exemplo, ver uma irregularidade, ele vai fechar uma planta. Ele vai ser demitido, ele vai ser transferido. Né? Então isso... Mas a empresa não seria autônoma? Ele não seria da empresa que faz a carne, seria uma outra empresa contratada para ele vai ser de uma empresa cadastrada no IDAF para prestar esse serviço. Só que aí as coisas vão ficar mais vulneráveis, exatamente. Essa é a nossa preocupação, mas isso aí cabe ao governo do Estado apreciar isso, aos órgãos competentes. A gente sabe o seguinte, hoje, no Ministério da Agricultura, existe um quantitativo ainda bom, né? O Ministério já está fazendo levantamento para um próximo concurso público e o agronegócio é o que mais cresce no país. Você, por exemplo, Mário, eu quero abrir um estabelecimento de mel para exportação. Você vai ter que ter o registro no Serviço de Inspeção Federal. Então, isso cresce muito no país e precisa da fiscalização. Então, é a demanda crescente que o Ministério está tendo que responder. Você falou em concurso público e terceirização, mas um dos pontos apontados pela Polícia Federal é que há um fisiologismo exagerado do Ministério da Agricultura, apadrinhamento político. Então, pessoas que estão lá no Ministério e eram apadrinhados políticos, entendiam um pouco do assunto, e isso, na avaliação da operação, contribuiu também para essas falhas aí na fiscalização. O apadrinhamento político na indicação do cargo de gestão, né? Isso aí é questão, mas não no envolver relação aos servidores. Né? Então, infelizmente, é uma situação complicada, né? Que a gente lamenta muito, mas que foi pontual. Né? Então, se a gente olhar aqui apenas 21 estabelecimentos no país, em relação a quase 5 mil, isso é mínimo.
Uma questão que a gente preocupa muito é que o setor pode ser muito prejudicado, e já está sendo. Qual o tamanho desse impacto de China dizendo não vou comprar carne, Coreia, Chile? Mas aí também o pessoal aproveita a oportunidade, né? A Irlanda, vários países europeus que são concorrentes da nossa carne, falam assim, então já fecha as portas do Brasil para a gente ter uma reserva de mercado. Mas o Ministério da Agricultura, o governo está trabalhando firme nisso para reverter isso, que nós temos garantia. O Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, Mário, tem mais de 100 anos. Completa 102 anos esse ano. Então é um serviço dos melhores modelos do mundo. Deixa eu ir lá chamar a Cariello, né? Vamos lá para o açougue. Daniele Cariello está no açougue, no município da Serra. Tem mais informações para a gente. Você está acompanhada por quem aí, Daniele? E Mário, Tati, bom dia para vocês. Eu estou acompanhada da gerente da Vigilância Sanitária daqui da Serra, Luciene Fernandes Gomes. Muito boa tarde, Luciene. Bom dia! A gente está no açougue aqui. Vamos mostrar aqui, Fernando. Tem vários exemplos de carne. A população está preocupada, com razão, porque existe todo esse escândalo aí, depois desse anúncio da Polícia Federal. Luciene, como é que funciona a fiscalização aqui no estado desse tipo de produto? Bom, a fiscalização de maneira geral, né, os produtos de origem animal, desde a sua origem até a industrialização, nós temos os 3 órgãos competentes. Depende da área de abrangência dessa comercialização. Então, quando nós falamos desses produtos industrializados, nós estamos falando se está na área, se ele é comercializado nacionalmente, né, internacionalmente, ele é de competência do Ministério da Agricultura. Se ele for comercializado somente dentro do Estado, ele fica de competência, ele torna-se de competência do IDAF. E se ele for restrito ao município, o comércio seja feito dentro do município, aí ele é da Secretaria de Agricultura ou de algum departamento que seja similar, né? Por exemplo, hoje aqui no município da Serra vai haver uma força-tarefa para fiscalizar alguns estabelecimentos que comercializam carne. A vigilância sanitária vai acompanhar, mas não vai atuar, né? Como é que o que precisa acontecer para que a vigilância sanitária atue nesse sentido de fiscalização aqui específica da carne? Então, assim, cabe à vigilância sanitária inspecionar o produto final já. Então, quando a gente fala de indústria, seria com esses 3 órgãos. A vigilância sanitária, ela fica com o comércio, então, desse produto final. E a vigilância sanitária, quando chega no estabelecimento, ela verifica vários itens, é um roteiro de inspeção extenso, né? E a gente, quando entra num estabelecimento, verifica a estrutura física, você verifica o armazenamento em câmeras frias, especificamente sobre a carne que nós estamos falando. Por exemplo, a gente já está aqui, claro que a gente quer saber qual é a orientação da vigilância sanitária para o consumidor. Por exemplo, estamos aqui no balcão de um açougue, tem como a gente observar a carne se ela é própria para o consumo de uma forma segura? A gente pode mostrar uma carne aqui, vocês podem mostrar para a gente, para que a Luciene mostre o que deve ser observado pelo consumidor? A coloração da carne, né? Você não pode ter excessos. Ela não pode ser nem tão avermelhada e nem tão escura, nos tons de marrom, esverdeados, né? Então, a carne ela tem que ter uma coloração de um vermelho brilhante. É o caso dessa aí? É o caso dessa aí, quando ele vira. E dessas outras que estão aqui, né, abaixo. Uma outra orientação que a gente dá para o consumidor é que quando essas carnes estiverem nesse balcão de atendimento, que elas sejam fatiadas, que elas sejam beneficiadas sempre na presença do consumidor. Pegar na bandejinha já fatiado não é recomendado? O recomendado é que eles façam o beneficiamento na frente do consumidor, seja em bife, seja carne moída, seja em pedacinhos. Então, que ele faça sempre na presença do consumidor o beneficiamento. Tem algumas carnes, vou até pedir de novo para você pegar para a gente, que vem o carimbo, né? Na hora que a gente chega no açougue, na própria peça, a gente estava vendo aqui agora, lá, tem um carimbozinho roxo na própria peça da carne. Que carimbo é esse? Ele deve ser observado? Sim, durante o procedimento todo de inspeção, a câmera, né, a carcaça, ela tem que ser verificada e aí é que tem a garantia
do alimento seguro e com qualidade. Ela tem que ter, obrigatoriamente, os carimbos de inspeção feitos por esses órgãos, todos esses órgãos que nós já comentamos. Reforçando que não é o carimbo em cada peça, né? Em cada carcaça lá dentro. Na carcaça, isso é parte de carcaça que vem para poder ser vendida ao consumidor. Então, essa peça, ela tem que ser sempre, o responsável pelo estabelecimento tem que verificar sempre a validade para que ela seja vendida de acordo com a data que consta na carcaça do produto original. Mário Bonella tem pergunta para gente? Eu tenho. Do que é feito salsicha e mortadela? Olha, a fabricação, né, vai depender do que é feito, do que vem. Sempre a gente observa no rótulo o que é a substância da embalagem. Então, aqui, como a gente pode ver, você vem uma embalagem que você tem que olhar sempre a data de validade, a procedência e o que tem no rótulo. Aquilo que consta no rótulo é o que vai ter no produto. Então, dependendo do produto, se é de frango, se é de... vai depender. Tudo está... O rótulo, o conteúdo do produto que está dentro da embalagem tem que ser compatível com o que está no rótulo. Inclusive, verificar sempre a data de fabricação. Eu ri porque a gente sabe que os embutidos têm várias questões que devem ser observadas, inclusive estão sendo avaliadas pelas vigilâncias sanitárias, não é isso? Estão sendo avaliadas, né? E assim, nós continuamos com as inspeções de rotina, né? Verificando tudo que todo o roteiro traz de rotina para a vigilância sanitária e recomendamos que as pessoas, foi como o colega falou, né? Não há motivo para pânico. No universo de 4.837, são 33, são 21 que estão sendo investigadas, né? E 3 já foram interditadas. No universo de 11.033 servidores, né? Estão sendo investigados e está sendo tudo apurado. Então, eu recomendo assim, que é preciso a gente separar o joio do trigo, porque senão a gente acaba queimando toda uma lavoura. Então, tem que ter cautela, nós temos que ter cuidado. Os órgãos de inspeção, né, eles estão trabalhando, eles estão fazendo o papel deles, como sempre fizeram. Então, é preciso que seja respeitado isso, né, e validado isso. Mário. Desculpe a chatice, mas eu não entendi muito bem o que vocês viram, porque a gente ouve muita história sobre salsicha e mortadela. Para a nossa saúde, a gente deve comer salsicha? Histórias, né? A gente deve comer salsicha ou aquilo não é recomendável? Essa é uma pergunta, só para insistir. E a outra é o seguinte, o representante do Ministério da Agricultura está dizendo aqui que o governo do Estado pretende terceirizar a fiscalização da carne aqui no Estado. Ele não vê isso com bons olhos, ele acha que pode ser ruim para o consumidor. O fiscal da empresa, na avaliação dele, pode ficar mais suscetível a pressões. O que a senhora acha disso? Olha, o profissional, independente se terceirizado ou se concursado, se efetivo, eu acho que você tem que ter ética, você tem que ter responsabilidade, né? Você tem que ter todos os padrões de qualquer profissional em todas as áreas. E assim, como você tem atualmente, todos eles são concursados e como a gente falou, né, de todos esses aí, olha quantas pessoas trabalhando e nós estamos falando de uma fatia mínima, né, desses servidores. Então, a terceirização, assim, no momento, eu acho que não cabe só por esse evento, né, e aí precisa ser analisado, precisa ser estudado realmente, porque, no momento, eu não acho necessário uma terceirização. Nós confiamos nos profissionais, tanto os técnicos quanto os fiscais concursados, né? E porque eles são, qualquer problema que tiver, eles respondem ao processo administrativo. Então, assim, profissional é em qualquer área, né? Independente de... Nós não podemos discutir aqui se o profissional, se ele é terceirizado ou se ele é concursado, que um vai ser melhor que o outro. Entendeu? O profissional ele tem que ser em qualquer lugar, da mesma forma, e agir sempre com muita responsabilidade, porque quando a gente fala de consumo de produtos de origem animal, e qualquer consumo de produtos, nós estamos falando da saúde da população. Então, aquilo que é consumido tem que ser inspecionado, porque você está lidando com vidas. E a gente não somente vê o retorno financeiro, entendeu? Só para a gente responder, então, a pergunta do Mário, a senhora acredita que é recomendado o consumo de
produtos como mortadela, salsicha, esse tipo de produto? No caso, se vier dentro de um padrão de qualidade, né, e de fabricação, inspecionado pelos órgãos, como eu falei, e aí o colega pode até responder melhor como é que é feito essa inspeção. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação. Luciene Fernandes Gomes, gerente da Vigilância Sanitária da Serra. Obrigada também ao pessoal da açougue por nos receber aqui tão cedo, ao vivo aqui no município da Serra. Mário, Tati, eu volto com vocês. Agradeço também a nossa entrevistada da Vigilância Sanitária da Serra. Me perdoe a insistência, tem muita gente mandando e-mail aqui, né? Muita gente mandando e-mail aqui. Eu vou passar para o Jimmy algumas perguntas ainda sobre a fiscalização, Jimmy, sobre a Operação Carne Fraca. O Franco Sérgio, ele diz, esses foram pegos por denúncias, ele cita aqui os envolvidos. Quem garante que outros não fazem a mesma coisa? Verimar diz, como pode o mesmo fiscal ficar mais de 20 anos fiscalizando frigorífico e ser isento? Essa é a pergunta de Verimar. Chegou um outro aqui também perguntando para a gente, olha, o João William, em quase 5 mil estabelecimentos no país, apenas 21 foram descobertos. E aí o senhor estava dizendo aqui para a gente que isso ainda é mínimo, que isso é pequeno. Não acredito que eles estejam mais preocupados com o ganho do que com a qualidade do produto. É a opinião dele aqui. Então, o que o senhor pode falar para a gente sobre a fiscalização, sobre esse universo que foi fiscalizado, né? Olha, a população tem que ter clara, gente, que embora 21 estabelecimentos estão aí envolvidos nisso, mas isso foi uma operação nacional. Isso foi feito, levantamento no país todo. Então, nós temos quase 5 mil estabelecimentos. E aí só identificou essa fraude nos estados do Paraná e Goiás. Então, não foi a ação da Polícia Federal foi pontual. A ação da Polícia Federal abrangeu todo o país e só nesses locais, né, apenas os 21 estabelecimentos e esses 33 servidores estavam envolvidos nisso. Então, quer dizer, realmente é um universo mínimo. O que a gente lamenta é que a gente gostaria que fosse zero. O que a gente ressalta, então, nesse universo grande, né, realmente é o mínimo que agora a gente, com certeza, o Ministério da Agricultura e as demais instituições envolvidas vão tomar as providências para que isso seja minimizado. Superintendente, eu já vou encerrando, tem mais perguntas aí? Eu só queria colocar algumas opiniões que estão chegando aqui para a gente. A Elizabeth diz, perdi a confiança, não consigo mais comer. Ela fala assim, nada nesse país é confiável. Essa é a opinião da Elizabeth aqui pra gente. Outra telespectadora diz, faz 10 anos que parei de comer carne vermelha. O pouco que comia era frango, agora eu vou parar de comer de vez. Não, assim, às vezes o meu irmão não come carne, mas por uma opção dele, só come carne branca. Aí o que a gente pode garantir, gente, é que as carnes e todos os produtos que têm o serviço de inspeção por trás, têm a garantia de qualidade. Vocês imaginem os mercados mais exigentes do mundo, a carne do Brasil vai para lá. Então é porque segue rigorosidade no serviço de abate, no serviço de inspeção. O que a gente quer só dizer para a população é o seguinte, todo produto, o consumidor quando for ao supermercado, ele vai ver lá o leite, o queijo, as bebidas, o azeite, as carnes, tem o serviço de inspeção. Se o consumidor verificar qualquer anormalidade, entre lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br, tem ouvidoria, faça uma reclamação, que aí a inspeção vai correr atrás disso. Okay. Eu quero falar para a população, não precisa ter esse receio, a carne nossa que é comercializada no Estado tem garantia de qualidade, tanto hoje pelo Serviço de Inspeção Federal, Estadual, Municipal. Obviamente que pode haver alguma lacuna, né, da clandestinidade, isso aí os órgãos tem que atuar de forma conjunta para combater isso aí. Jimmy, antes da gente encerrar, só mais uma pergunta aqui do Robson. Ele quer saber sobre a carne vendida em feira livre, ele fala, inclusive sem refrigeração e o selo CIF, o selo federal. Qual o risco dessa carne? Exatamente. Aí, questão, foi ontem nós fizemos uma nota, né, lá pela Superintendência Federal de Agricultura, isso aí já é o trabalho mais da vigilância sanitária, né? Então, nós estamos falando, todos os órgãos envolvidos têm que fazer a sua parte. O Ministério da Agricultura, ele fiscaliza os estabelecimentos que comercializam dentro do país e que visam a exportação. Tá? Então, isso aí. Agora, se nós recebermos alguma denúncia, aí sim nós vamos averiguar e vamos ver de quem é a competência. Se é da União através do Ministério da Agricultura, ou se é do Estado, ou se é dos municípios. Tá? Nós estamos à disposição. O telefone da Superintendência é 3137-2700. Qualquer denúncia, qualquer dúvida do consumidor, pode entrar em contato conosco. Daqui a pouco esse telefone vai estar no nosso site. Exatamente. Nós estamos aqui, Mário, justamente para garantir e tranquilizar o nosso consumidor capixaba. Tá? A nossa carne é de qualidade e os produtos são fiscalizados. O senhor, quando compra carne no açougue, o senhor compra carne de bandejinha que fica do lado ou só a carne na hora?
Não, aí é gosto. Eu prefiro olhar a carne e escolher a peça que eu gosto mesmo quero. ou aquela carne da bandejinha? É a opção. Não, às vezes eu pego da bandejinha porque eu vejo lá, Tá. né, a carne já cortada, com a gordurinha que eu gosto, o coração ainda aguenta, eu pego aquela e já vou embora, à pressa. O né? Jimmy Barbosa, superintendente federal de agricultura, e ele disse aqui pra gente que essa carne que vem de Goiás, desses frigoríficos de Goiás e do Paraná, um desses estabelecimentos já mandou uma carne fora dos padrões aqui para o Espírito Santo. Na verdade, um embutido, isso foi ano passado. Mesmo assim, ele disse que a gente pode confiar na fiscalização do Ministério da Agricultura. Tem o selo, você viu aqui o selo do Bom Dia, e esse selo, de acordo com o Jimmy, é um atestado de que aquela carne está em condições de ser consumida. Está aqui o selo, não, nesse selo não, é um outro selo da carne embalada. Exato. Tem o CIF, né? CIF. Serviço de Inspeção Federal. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia, Jimmy. Tá Ok, aí Mário. o selo. Obrigada, viu, Jimmy? Obrigado, bom dia a todos.